Gente, mais uma vez aqui no podcast Cidades e Condomínios. Eu sou a Flávia Casagrande. Estou com um convidado especialíssimo aqui da gente, que é o nosso chefe, o Roman. O Roman é da associação, da AMAC, Associação de Moradores de Águas Claras. Estou também aqui com o Alexandre, diretor de marketing da Canaã Telecom. Eu sei que rolou uma parceria bem bacana, a Canaã e a AMAC no comecinho. A gente vai logo conhecer essa história. Roman, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui, o nosso chefe, né? O nosso grande chefe de Águas Claras. E vamos lá, Roman. Antes de mais nada, né, para não ganhar puxão de orelha, agradecer a Casa do Aires, agradecer a Canaã Telecom, que são os nossos parceiros e patrocinadores do podcast. Agora sim, para não ganhar puxão de orelha, né, a gente tem que sempre agradecer. Roman, me conta um pouquinho da sua história na AMAC. Como que o Roman e a AMAC viraram esse caso de amor que é hoje? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado, Flávia, primeiro. Obrigado, Alexandre, aí, por poder estar aqui hoje, trazendo um pouco mais aí da Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras e até da própria cidade de Águas Claras, né? Então, como é que começou essa paixão, essa ligação com a AMAC? Eu cheguei em Águas Claras em 2003, né? Adquiri um apartamento lá, foi entregue no início de 2004, então eu estou lá já há 19 anos praticamente, né? Bem no início de Águas Claras, muitas ruas de terra, muitas ruas sem iluminação pública, quase nada de comércio e serviços, uma ou outra empresa funcionando 24 horas, era realmente, parecia assim, terra arrasada, né? Bem assim, obra para todo lado. E aí, eu, chegando em Águas Claras, eu falei, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar um pouco essa cidade, e está precisando, né? E aí, eu fiquei sabendo que já tinha uma associação de moradores lá. Na época, chamava ASMAC, Associação de Moradores de Águas Claras, né? Tinha uma pessoa à frente, que é o José Júlio, ele tem um histórico grande aí de associações, de cidadania, de movimentos, né? Ele era um líder à época, e aí eu fui até a primeira reunião lá. E na primeira reunião eu já dei logo várias sugestões, eu já me envolvi. Ele me chamou e falou, poxa, bacana, mais um que está chegando para se agregar. Você não quer participar mais próximo aqui da gente? Então vamos embora, vamos entrar nessa associação aí para dar força, até para poder ter respaldo. E aí eu me juntei à ASMAC na época e começamos a ter as reuniões, na época todas presenciais, uma ou duas vezes a cada mês e sempre com um tema diferente. Eu lembro, por exemplo, o lançamento do sistema binário em Águas Claras, né? Águas Claras, as duas avenidas principais eram mão e contramão. E aí o Detran resolveu implementar finalmente o sistema binário, colocar mão única nas ruas numéricas. Então, eles foram até Águas Claras para fazer a apresentação do projeto e foram até, na época, as reuniões eram muitas vezes até na pizzaria do Rubinho, né? O Rubinho também estava sempre próximo, sempre ligado aí à Associação de Moradores. E aí eu me envolvi com a ASMAC. Logo na sequência, o José Júlio foi convidado a ser administrador de Águas Claras e ele teve que sair da associação. E aí a gente viu que a associação tinha deixado de fazer uma série de obrigações legais. Então, ela tinha que publicar as atas dela, ela tinha que registrar no cartório, ela tinha perdido isso tudo. Então, ela estava legalmente já inviável. E aí juntamos com algumas pessoas e falamos assim, vamos fundar uma nova associação? Vamos. Então, vamos dar um novo nome para a associação, vamos começar do zero, vamos fazer um estatuto que não ingesse tanto. Por exemplo, o estatuto anterior previa publicação em jornal de grande circulação. Era a única opção dela fazer a divulgação dela. Caramba, nem se usava mais quase jornal para fazer divulgação, além de ser caro. Então, fizemos um estatuto mais leve, mais simples, que dava mais flexibilidade.
E eu entrei na diretoria, inicialmente lá participando como tesoureiro, ou como alguma outra posição lá de ajuda, de apoio, né? E aí ficou à frente durante um tempo até o próprio Rubinho, o José Marcelo dos Correios, e eu permaneci ali na diretoria. O Rubinho também estava presente. E aí nasceu a AMAC, em 2012, em outubro de 2012. Então, a associação já tem aí 11 anos. Ela tem CNPJ, ela tem todos os registros das atas no cartório, ela só não tem sede física, né? A gente, durante muito tempo, funcionou compartilhando a sede da Associação Comercial. Na Rua 33 e 34, era um estande de vendas lá, que estava cedido para a Associação Comercial, a SIAC, e aí a gente usava uma salinha lá e se reunia num pequeno auditório que tinha lá. O CONSEG também fazia reuniões mensais da área de segurança, e a gente compartilhava esse espaço. Até que a gente precisou sair, né? O estande acabou sendo devolvido, depois acabou sendo derrubado, e hoje a associação não tem sede física, mas ela tem toda a documentação legal. Nós temos uma diretoria formada por voluntários, somos aí 7, 8 pessoas à frente da diretoria. Eu falo 7 ou 8 porque tem um ou outro que desaparece de vez em quando, volta, né? O fato de ser voluntário é isso, gente. Isso. Não podem exigir uma dedicação integral. A gente não ganha absolutamente nada, a não ser o reconhecimento, a não ser a melhoria vindo. Isso é gratificante, né? É isso que nos move. Então, assim, eu fui depois tesoureiro, depois eu fui vice-presidente na época da gestão da Janice, que também passou à frente da associação, e depois eu acabei assumindo a presidência, não havia ninguém interessado, o Rubim me convenceu e falou, não, você pode encarar. Eu falei, cara, mas eu preciso de tempo, porque se eu encarar, eu vou ter que me dedicar. E acabei ficando, e hoje estou à frente da associação, já tem aí, acho que 7 anos, né? A gente acabou renovando o mandato, não apareceu ninguém. Na época das eleições, havia uma pessoa que queria ser candidata, mas o estatuto previa que não pode ser candidato a nenhum cargo eletivo ou em exercício. Então, uma vez que ele ia se candidatar a deputado distrital, ele abriu mão da AMAC. E é isso. E o Romã faz com maestria, né? Porque o Romã... Eu tento fazer, né? Eu tento. O nome Romã é um nome respeitado em Águas Claras. Eu vejo que a AMAC ela é convidada para todos os eventos. E eu vejo que você, principalmente, Romã, você é bem participativo mesmo. E fala o que tem que falar e doa quem doer, desde que o objetivo seja melhorias para Águas Claras. Eu sei, porque eu acompanho, eu estou na maioria dos eventos que você está, a gente está também, e a gente vê o quanto que você é participativo e, tipo, esse negócio de puxar saco não existe, não. Eu sei, porque eu já acompanhei muito de perto, e é isso que faz a AMAC ser diferente, né? Porque você não bota panos quentes em lugar algum. E isso é uma característica sua que eu, inclusive, acho bacana demais, porque esse meio é muito político, né? E tem gente que fica ali, fazendo a dança das cadeiras, mas nada acontece, nada resolve, né? Que não é, no caso, o seu posicionamento. Olha, Flávia, nessa trajetória, infelizmente, eu colecionei alguns inimigos, né? Então, não tem como fugir, porque você bem disse, né? Nós não somos aí vivendo de oba-oba. A associação, ela vive de evidências, né? Então, assim, chega um político e promete uma unidade de ensino, uma escola, promete um asfalto, promete tapar um buraco. A gente fica quieto, esperando. Mas, geralmente, eles colocam um prazo. E, quando não colocam, a gente pede. Qual a expectativa? E a gente guarda esse prazo. E, quando o prazo chega e aquilo não se concretizou, a gente cobra. E aí as pessoas não gostam de ser cobradas, né? Então, não prometa. Então, não coloque prazo. Se tem dificuldades, a gente sabe que o governo é lento, a máquina é burocrática. Não prometa com prazo. Prometa que vai se comprometer a ir atrás. Aí atrás. E aí a gente apoia. E a outra característica também, a gente não aplaude só promessa. Então, a gente dá o voto de confiança, mas fica ali com um pé atrás. E por que um pé atrás? Porque nós já estamos calejados. Eu ia dizer agora, né? Então, assim, nós já passamos por situações em Águas Claras de um deputado distrital
mandar na cidade, né? Nomeia o administrador. Na verdade, quem nomeia é o governador, né? Mas ele indica para o governador e o governador ouve aquela indicação e é óbvio, né? Sim. No jogo político, ele político. acaba nomeando aquele administrador. E o administrador parece que é um feudo ali, né? Uma capitania hereditária daquele deputado distrital que indicou. E ele não deixa os outros deputados distritais chegarem na cidade. E, durante uma época, a gente conseguiu, por exemplo, emendas parlamentares com outros deputados, porque a gente conversa com todo mundo. Eu bato na porta do vermelho, do azul, do amarelo, do roxo. Eu não tenho um vínculo partidário. A gente acaba fazendo política, né? O fato de ir lá cobrar do governo é fazer política. É fazer política, com certeza. O fato de estar na rua andando, vendo o problema, é fazer política. Então, assim, a AMAC faz política, mas ela não é partidária, ela conversa com todo mundo. Inclusive, dentro dos quadros da AMAC, nós temos pessoas radicais da extrema esquerda e nós temos expoentes da ultradireita, dentro da diretoria da Associação de Moradores. E aí o que aconteceu? Um deputado distrital, depois da gente pedir bastante, mandou uma verba, né, uma emenda parlamentar para determinada obra em Águas Claras. E aquilo ficou engavetado. Por quê? Porque se o administrador fizesse o uso daquela verba, ele estaria desagradando o deputado que era o padrinho dele, ou a madrinha na época. Então, assim, a gente não compactua com esse tipo de coisa, e a gente já ficou calejado porque a gente viu a promessa, viu a verba e viu o dinheiro ir embora. E aí é complicado demais, né? Então, assim, acabamos tendo a fama de ser brigões, de cobrar muito, de nunca estar satisfeito, mas, realmente, a gente nunca vai estar satisfeito, a gente sempre vai querer mais. Até e a porque, gente usa outras regiões administrativas como comparação, né? Então, assim, a gente vê saindo unidade básica de saúde no planejamento. Vamos inaugurar 20 unidades básicas de saúde nos próximos 5 anos. E não tem nenhuma para Águas Claras. E a gente vê que tem 2, por exemplo, para estrutural. Ah, estrutural precisa? Precisa. Mas Águas Claras também precisa. Por que 2 lá? Faz uma lá Faz e uma cá. uma lá e uma aqui. Às vezes, quando você conversa com algumas pessoas aqui, o pessoal acha que Águas Claras não precisa de nada, que lá somos autossuficientes, né? Mas, assim, isso é um engano muito grande, porque Águas Claras hoje ela tem necessidade de ter todos esses apoios, sim. Cresceu demais. É uma cidade gigantesca. Eu digo até que hoje Águas Claras praticamente não dorme, né? Porque tem lugares 24 horas, já bastante coisa, 24 horas. Temos tudo lá. Temos tudo, mas não temos tudo, né? Temos tudo e não temos tudo. Temos tudo que falta é muita coisa. Que é comércio, agora. serviço, o empresariado viu que ali havia realmente um filão a ser explorado. E, assim, o que eu digo... Se você abre um comércio 24 horas, se você vê que não tem movimento, você vai fechar. Você não vai ficar rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então, assim, deixe ele ser 24 horas. Ele vai se autorregulamentar. Se tem demanda, ele vai sobreviver. Se não tem, com certeza ele vai fechar. Né? Então, assim, Águas Claras deixou de ser cidade dormitória há muito tempo. Né? Trabalhamos no plano e só ia para Águas Claras dormir. Não, Águas Claras é viva, 24 horas. 24 horas. Você citou uma questão, Flávia, de que há essa visão de que Águas Claras não precisa de equipamentos públicos, né? Durante um tempo foi feita uma reunião e as pessoas foram contra a escola pública. Que reunião? Pois é, eu ia te me dá uma foto, eu ia te me dá uma ata. Agora. Lenda urbana. Isso aconteceu? Não, lenda porque urbana. Você está lá eu moro em Águas Claras desde 2008. Peguei a Castanheiras e a Araucárias mão dupla, morava ali em frente à Uniplan, era no Lucena Roriz. Vi muito acidente ali, muito acidente na época, era mão em contramão. Era mão em contramão. Peguei a época de que a gente tinha que sair para Águas Claras para fazer quase tudo. A gente tinha um shopping que tinha girafas dentro e mais nada. Verdade. Peguei essa época também. E hoje a gente vê como a gente pegou essa época, a gente acompanhou a transformação, né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, Águas Claras é muito confuso. Eu já digo, gente, Águas Claras não tem nada de confuso. É tudo bonitinho, uma vai, a outra vem. Se uma é contramão, a próxima não é. Vocês que estão acostumados com o caos fora e não entendem a nossa organização.
Lado sul de um lado do metrô, lado norte do outro. Eu acho. Ruas numéricas Exatamente. na sequência do início até o final. Eu não vejo essa confusão. Ligações entre o lado sul e o lado norte, nomes de árvores. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Eu não consigo entender que é confuso andar em Águas Claras. Eu digo, gente. Bom, é cada um, né? Eu já acho confuso o plano. Aquele monte de tesourinha. Cada vez que eu dou 2 tesourinhas, eu já não sei para onde é que eu vou mais. Mas Águas Claras ela tem essa característica e hoje a gente tem um administrador mais ativo, né? Sempre vai ter a política por trás, não adianta, isso infelizmente vai ser sempre a nossa pedra no sapato, como se diz, mas ele está mais ativo. Eu tive o prazer de receber o Mário Furtado aqui e ele é sempre essa postura, que infelizmente as coisas não acontecem no meu tempo, né? Porque a gente sabe que tem toda uma burocracia. Você já teve contato com o administrador também, eu sei que a AMAC, com toda certeza, está ali de parceira. Como é que você vê, assim, com a nova administração que entrou em Águas Claras, você vê uma luz lá no fim do túnel, ou essa luz continua apagada? Agora eu botei ele em saia justa, falei que eu não ia botar, botei. É porque, assim, gente, podcast é assim, a gente não vem com pauta. O dia que o Mário esteve aqui, depois ele quase me alfinetou, né? Porque ele saiu daqui, que ele falou, misericórdia, que eu quero pauta na próxima vez. Mas a ideia é essa, é bater conversar, fluir, sem a gente estar engessado num assunto. E eu sei que você está, tanto quanto nas outras administrações e nessa, você está bem presente. Você viu essa mudança? Porque eu, como síndica, eu percebi que a gente teve mais acesso à administração. Eu tive alguns problemas que eu precisava que a administração me ajudasse a resolver e eu consegui esse feedback, problema resolvido que eu estava há muito tempo tentando resolver. Como que você vê isso, Romã? Olha, a Associação de Moradores sempre procurou os administradores para conversar, né? E, assim, muitas vezes fomos bem recebidos, algumas vezes fomos recebidos com o pé atrás, e, em determinado momento, deixamos de ser recebidos. Quase que tem sido assim nos últimos tempos. No início, a gente é chamado, a gente se prontifica a ajudar, a contribuir, a dar ideias, a mostrar as necessidades da cidade. Tivemos um problema em alguns administradores anteriores que nem moravam em Águas Claras, né? Então, assim, um deles tinha um comércio, ele ia pelo menos durante o dia, vivia a cidade durante o dia. Mas tivemos 2 que não moravam lá, né? Um veio de Braslândia, né? Nada contra Braslândia, mas assim, poxa vida, ele chegou, quando eu falei assim, não, porque a estação Arniqueira, ele falou assim, mas a Arniqueira tem metrô? Não, meu amigo, eu estou falando da estação Arniqueiras, que fica em Águas Claras. A Arniqueira, a região administrativa, na época até fazia parte da RA Águas Claras, ela não tem metrô. Então, você vê o nível de conhecimento desse administrador regional. Não dá. Não dá. Então, assim, tem sido bom o relacionamento, especialmente com o Mário, mas a gente já avisou, Mário, você está no período de provação com relação às promessas, né? Período de experiência. Tivemos lá no aniversário da cidade, lá no início de maio, e lá foi prometido mais uma vez uma escola. Estamos aguardando. Esse é o 3º administrador que tira foto com a pedra fundamental na Rua 25 Sul, da Unidade Básica de Saúde. Já tem 3 pedras fundamentais no terreno, mas só as pedras, não tem mais nada. Então, assim, cadê o projeto aprovado? Cadê a verba? Cadê o planejamento? Quando é que sai a Unidade Básica de Saúde? E aí eu gosto de falar o seguinte, tem essa aura que Águas Claras, todo mundo tem plano de saúde, todo mundo tem escola. E aí, como eu te disse, Flávia, a gente gosta de evidências. Uhum. O próprio governo, né, ele faz uma pesquisa de 2 em 2 anos no Distrito Federal. Era a Codeplan, né, a Companhia de Desenvolvimento e Planejamento. Hoje é o IPDF, Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal. A última pesquisa foi em 2021, chamada PEDAD, Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios. E é ela que faz a base para que o GDF possa fazer o planejamento. Então, assim, olha, como é que está a questão de escola, como é que está a questão de saúde, como é que está a mobilidade, como é que está o transporte, quais são as necessidades, como é que está a infraestrutura. Ele faz essa pesquisa, ele mesmo, de 2 em 2 anos. E aí a gente tem vários dados. Quando chega em Águas Claras escolaridade, a gente se depara com o seguinte,
idade escolar, de 4 a 24 anos, tá? Nós temos 35 mil pessoas em Águas Claras, 2021, final de 2021. Na idade de 4 a 24, idade escolar. Dessas 35 mil, 70% usam escola privada. 24 mil pessoas, entre 4 e 24 anos. Mas 14,2% respondeu que usa escola pública. E nós estamos falando apenas de Águas Claras RA20. Não está mais aqui Arniqueiras, Areal e ADE. Isso aqui já são dados com a separação, né? Antigamente, a gente tinha 4 macro-regiões em Águas Claras. Essas 3 que eu citei e a que a gente chamava de Águas Claras vertical. E tudo compunha a RA20, chamada Águas Claras. Até havia essa confusão, né? Você mora em Águas Claras? Aí o cara de Areal falava assim, moro em Águas Claras, região administrativa. Ah, mas Areal não é Águas Claras. A gente até tinha uma rixa lá entre o Areal e quem morava em Águas Claras. Isso acabou quando a RA33 foi criada, né? Ibanez dividiu Águas Claras, RA20, ficou apenas Águas Claras vertical, que hoje chama só Águas Claras mesmo, né? RA20, e as outras 3 macro-regiões foram para a RA33. Então, esses números aqui já desconsideram Arniqueiras, Areal e ADE. Sobrou 14,2 pessoas dessas 35 mil. São 5.070 pessoas, praticamente, que estudam em escola pública. E eu te pergunto, aonde, se não tem escola pública em Águas Claras? Tem que ir para fora, né? Tem que ir para fora. Vamos supor que metade dessas pessoas, e eu estou sendo generoso, metade, 50%, façam o UNB. Porque de 4 a 24, nós vamos pegar a parte da faculdade. E o cara estuda na UNB, ele estuda em escola pública. Certo? Sobrou 2.500 pessoas, entre 4 e 24 anos. Se eu pegar 40 pessoas por sala de aula, que é o máximo que a Secretaria de Educação permite, inclusive tem um decreto que estabelece o número máximo de alunos, eu preciso de 63 salas de aula. Dava para fazer 4 escolas em Águas Claras. E quando você pega essa mesma pesquisa aqui e pergunta, ok, aonde você estuda? 70% desse pessoal vai para Taguatinga. 14% vai para o plano. E a gente tem área em Águas Claras para fazer isso. A gente teve na reunião do Alexandre do Pedotti semana passada, né? A gente tem área pública para fazer isso. Tem que parar de vender essas áreas públicas, tem que parar, a gente tem que usar ali, né? Paulo Zimbres bolou Águas Claras. É o arquiteto urbanista que fez o planejamento de Águas Claras. Já é falecido. Ele determinou mais de 20 lotes destinados para a educação. Mais de 8 lotes lá destinados para a saúde, um hospital, uma unidade básica, um hemocentro, postos de vacinação. Sim. Ele destinou áreas para segurança, delegacia, polícia militar, bombeiros. Ele destinou áreas para equipamentos públicos, administração regional, um fórum, né? Tudo isso fazia parte do planejamento para uma cidade que estava prevista para 60, 70 mil moradores. Nós estamos com quanto hoje? 120 mil dados do PEDAD 2021. Só o dobro. 120 mil. A cidade previa gabarito para 10, 12 andares os prédios. Nós temos prédios com mais de 25 andares, né? 36 prédios. Se você pesquisa no Google 10 prédios mais altos de Brasília, você vai encontrar 6 em Águas Claras. Tirando o Banco Central, o Congresso e um ou outro prédio fora, estão todos em Águas Claras. Nós temos 36 andares. Já tem 36? 36. Eu estava no 31 aí, não. Caramba. Então, você veja, Paulo Zimbres bolou a cidade com esse monte de áreas públicas para uma população, quase que dobrou. E quantas áreas nós temos hoje sobrando? E você bem disse, Flávia, a Terracap vai soltando um edital outro, e de repente a gente percebe um lote destinado à educação. Mas foi isso uma das nossas reivindicações lá no Pedotti na semana passada. A gente pediu mais clareza, mais informação, porque assim, é como você falou, quando a gente vê, o edital é solto ali, e quando vê, a gente perdeu aquela área pública. A gente, inclusive, foi uma das reivindicações do grupo que a gente fez, nós estávamos no grupo 6, se eu não me engano, né, Alexandre? Isso. Que a gente pediu mais transparência, porque é nosso isso. Não
não é certo. Ó. Não pode, sabe? Eu não estou achando a palavra aqui, mas não pode, é nosso. E não pode colocar à venda, porque a gente precisa desses terrenos. Eu estava escutando falar lá no Pedote também, que parece que para uma escola precisa 4.000 metros. Aí eu falei, gente, assim, né? Porque assim, eu, no meu mundo de leigo, como diz assim, eu digo, gente, se a gente não tem 4.000 metros, pega 2 de 3 que tem e faz 2. Veja, Flávia, na época que foi ao ar, né, que saiu o edital da Terracap, que licitou um terreno ali na quadra 104, em frente à igreja. Aquele terreno tem 4.000 metros quadrados, tá? Então, assim, ele daria para uma escola. Mas também pode ser um terreno menor para uma creche. Exato, Tá? Foi o que eu falei. Eu falei desse decreto, eu posso até pegar a numeração dele aqui, não me vem à cabeça agora, mas estabelece o número de metros quadrados mínimos que uma escola tem que ter. Quando eu falei de 40 alunos por sala de aula, cerca de 0,7 metros quadrados a sala tem que ter o tamanho. Você tem que ter mais 1,20 m quadrado para área de lazer, por aluno. Isso está tudo especificado. O próprio governo tem um decreto que diz qual é o tamanho que a escola tem que ter, né? O que acontece? Saiu o edital licitando o terreno na quadra 104. Fomos para a rua, o pessoal chegou a colocar uma faixa no terreno, aqui jaz uma escola. Na época, a GFIS, hoje DF Legal, rapidinho apareceu e arrancou a faixa, né? Fez a fiscalização, que deveria estar lá presente o tempo todo, apareceu para arrancar a faixa porque falava mal do governo. Ok, foi pintado no muro. Aqui jaz uma escola, senhor governador. E acabou, foi para a rua. A Terracap chegou aqui a cara de pau de falar o seguinte, olha, o terreno era destinado para educação, mas quem comprar o terreno pode construir uma escola. Olha só. Não está proibido. Ou seja, a destinação pode continuar para a educação. Meu amigo, uma escola privada. E a pública? E a pública. Eu ia dizer agora, ok, nós temos escolas. Nós temos privadas? Quantas escolas privadas? 7 ou 8? Você pegou um ponto aí legal. A cidade hoje ela demanda de uma infraestrutura muito grande, ela demanda de um comércio muito grande. E é o que você falou. Essas pessoas que necessitam de escola, necessitam, como é que eu posso falar, de saúde, tudo, elas demandam hoje de ir para outras cidades, outras RH, né? Outras delegacia RA, mesmo. outras RA, né? Eu mesmo vivo lá na delegacia. Então, assim, gente, hoje... Não perdi o réu primário ainda. Águas Claras hoje, assim, no ponto de vista, desde quando a gente chegou, que a gente vem trabalhando ali dentro ali, ela demanda hoje de um trânsito muito intenso. Ela não flui. Às vezes é um tipo de cidade que, às vezes, dependendo do acontecimento, ela chega a travar. Se a gente tem todas essas unidades básicas, todas essas demandas dentro da cidade, você segura eu não as precisaria pessoas sair? Não precisaria sair. Eu não precisaria me deslocar? Trânsito, deslocamento. Exatamente. O deslocamento hoje é Alexandre, muito grande. Saúde. A gente falou um pouco aqui de educação e o mito que Águas Claras não precisa de escola pública. Esse é um mito gigante. Saúde. Dados da própria IPDF, do próprio governo, tá? Plano de saúde. 83% tem plano de saúde. 99 mil pessoas em Águas Claras têm plano de saúde particular. Seja com coparticipação, seja dado pela empresa, seja coletivo, seja individual, eles pagam. Mas sobraram 17,1%. 20.500 pessoas não têm plano de saúde. Elas precisam do governo na hora que tem uma febre, uma dor, uma diarreia, que precisam de um atendimento de fonoaudiólogo, um psicólogo. E aí, próprio PEDAD, tá? 46% dessas pessoas, 46% de todos os pesquisados, tá? Foi perguntado para eles assim, a última vez que você foi na área da saúde, no médico, no hospital, você foi na rede privada ou na rede pública? E por incrível que pareça, 42%, a última visita tinha sido na rede pública, até para vacinação. Então, assim, olha, a última vez que você foi atendimento de saúde, você procurou a rede pública ou privada? Não, apesar de eu ter plano de saúde, eu fui na pública porque eu fui me vacinar. Ah, ok. Então, você foi se vacinar, você foi na rede pública. 42%. E aonde? Mais da metade foi para Taguatinga. Mais da metade recorreu a Taguatinga. Se deslocou, teve que sair da cidade. E aí, engraçado que você, quando procura a rede pública até para se vacinar,
A unidade básica de saúde mais próxima de Águas Claras é a Clínica da Família, que fica no Areal. E aí você chega lá, assim, olha, eu vim aqui, estou com um problema assim, assim, assado. Qual o seu CEP? 71 940 180. Ah, você mora em Águas Claras? Sim. Olha, a sua unidade básica de saúde é a 7, lá em Taguatinga. Lá em Taguatinga. Aconteceu isso comigo, Romã. Então, um funcionário meu foi mordido por um cachorro do nosso condomínio e eu precisei levá-lo para a gente tomar, para dar as vacinas, tudo. E eu tive nesse aí lá do Areal, que é o mais próximo. É o mais perto. E eles me mandaram lá para Taguatinga. Mas vou te dar a dica. Se você bater o pé e falar assim, escuta, eu quero ser atendido aqui agora. Você vira a baiana ali na hora, aí te atendem, manda você calar a boca, rapidinho, o atendimento sai. Agora, se você baixa a cabeça, infelizmente, você é obrigado a ir até Taguatinga. Mas peguei pelas ele e contas, fui. assim, mais ou menos o que você trouxe aí pra gente, Romã. Básico, que eu somei aqui, somei ali. Você tem mais de 30 mil pessoas em circulação, de Águas Claras para fora. Sim, o tempo sim. todo, né? Uma Olha, coisa que não demanda de precisaria. escola, demanda delegacia. de hospital, Vamos demanda aqui de- agora na parte da delegacia. Durante um tempo, a gente ouvia do governo o seguinte, Águas Claras quer delegacia? Queremos. Mas você já tem delegacia. A 21ª no Pistão. Como assim? Uai, a RA Águas Claras não engloba Areal? Engloba. A delegacia está no Areal. Então, você já tem delegacia. S11, se eu não me engano, né? Ok, quando a gente brigava, falava assim, Águas Claras precisa de escola. Poxa, mas você já tem 2 escolas, rapaz. Você tem o CAIC e você tem uma escola classe. Olha onde? Na Arniqueira. Na Arniqueira. Pô, mas a Arniqueira... Não, mas a Arniqueira é Águas Claras. A RA20 não é tudo. ADE, Areal, Arniqueira e Águas Claras vertical. Ok, durante um tempo eu fui obrigado a calar a boca. Mas depois da divisão, agora acabou, eu posso não falar tem. assim, ó, não temos delegacia, não temos escola, temos uma creche, tá? Lá na rua Jequitibá, é fato, então assim, vamos dar o mérito. Temos uma única creche. Mas para utilizar a creche, qual é o critério? Renda, e aí quem mora em Águas Claras praticamente não consegue vaga. Mas Vem enfim, todo mundo de fora. delegacia, não temos delegacia e temos um terreno destinado à delegacia, A delegacia. 36ª Que DP. é lá na 107, se eu não me falha a Em memória. frente o Real Em frente ali, ao Real ali. Esplendor, Tá, Real Não, não Panoramic, é Panoramic. Real Panoramic, e é perto ali do Top Life. Naquela esquina, Sim, lá atrás, né? lá Se atrás, eu não me naquela engano. esquina, enviesado com Riviera, ali na diagonal com Riviera, naquela esquina. Entre os dois. É o lote destinado à nossa delegacia de polícia, né? Mobilidade. Quanto a gente brigou para que abrissem a estação Estrada Parque? 20 anos fechada, 20 anos pronta, se deteriorando, até que conseguimos que fosse aberta, para atender aquela população que fica ali ali. perto do DF Plaza, Sim. aqueles prédios ali. E quando abriram, o que a gente descobriu? Que a estação não permitia o acesso pelos 2 lados do trilho. A única estação do metrô que não tinha ou parte por cima ou subsolo para poder acessar o outro lado da via. Então, o que acontece? A estação Estrada Parque, você tem que andar 4 quilômetros, quem mora naqueles condomínios Pra ali perto do acessar. DF Plaza, atravessar uma área escura à noite para acessar a estação pela EPTG. Conseguimos uma passarela, depois de muita briga com o metrô, vários deputados alegando que estavam mandando dinheiro, emenda parlamentar, estão construindo a passarela, finalmente. A gente não tinha escada rolante na Estação Arniqueira. A Estação Arniqueiras foi entregue sem escada rolante. O nosso metrô parava às 19 horas no domingo. Os porteiros correndo para poder pegar o metrô. Conseguimos uma extensão de horário, mas não é suficiente. Por que não funciona 24 horas? Eu não entendo por que não funciona 24 horas. Os ônibus não funcionam 24 horas com uma frequência Menor, diferenciada. reduzida, O trem mas passa... funciona, exato. Exatamente. Permitam ele rodar à noite com um intervalo maior entre uma composição e outra. Os nossos trens são de 94. Temos parte de 94, da Mafessa, e temos parte de 2001, da Alstom. Mais de 20 anos rodando. Quase 30 já. Na indústria ferroviária, com 15 anos, já se condena essas composições. Cadê o nosso metrô com ar-condicionado? É verdade. Verdade. Cadê a venda de bilhetes com máquina de autoatendimento para facilitar e tirar as filas das estações? Que tem fila, viu?
A gente, durante um tempo, pediu uma linha circular em Águas Claras, de ônibus, né? Estilo Zebrinha, que Agora o plano parece tem. que vai vir, né, o Zebrinha? O Mário falou aqui no nosso podcast. Aí, Mário, eu sei que você assiste nosso podcast, eu sei que você é nosso ouvinte. Ele deu data? Você deu a novidade aqui no nosso podcast em primeira mão e a gente está esperando e a gente vai andar nesse Zebrinha, Romã. Olha só. Agora no Pedote acabaram de falar dele também. A gente pediu uma linha circular. Enchemos o saco do governo, bolamos uma linha, desenhamos uma linha, nós temos pessoas nos apoiando que entendem do assunto. O que a gente percebeu? A gente precisa ir muito do lado sul para o lado norte e vice-versa. Então, eu preciso de alguma coisa circulando entre o lado sul e norte. Um ponto e outro. Eu preciso alimentar as estações de metrô. Então, essa linha circular tinha que ir passar pelas estações. E eu também preciso ir até a EPTG. Por quê? Porque eu tenho muitos ônibus que passam pela EPTG, vindo de Taguatinga, Ceilândia, né, que não passam por dentro de Águas Claras. Então, se eu conseguisse juntar isso tudo, eu consigo dar fluidez. Mostramos isso para o governo, várias reuniões em Secretaria de Transporte, Secretaria de Mobilidade, toda hora muda de nome, DFTrans, conseguimos. A Aviação Marechal começou a explorar a linha circular em Águas Claras. Quando a gente viu o desenho, a gente não acreditou da linha. A linha saía de um ponto, ia lá na Católica, lá atrás, passava por Arniqueira, dava a volta, entrava em Águas Claras, passava para o lado sul, ia lá no Raikio Parta e depois voltava para o lado norte. Não resolve o nosso problema. Para ir do lado sul para o lado norte, você demorava 2 horas. Não. Você acha que isso podia funcionar? Com certeza não. O cara virava assim, eu vou pagar um Uber, 7 conto, eu passo do lado sul para o lado norte. Vou pagar R$ 2,50, mas vou ficar 2 horas sentado no ônibus. Não. Moral da história. A linha não tinha gente. Como não tinha gente, o que a Marechal fez? O GDF? Deficitária. Eu não vou explorar esse trem mais, não. Fechou a linha. Acabou. Então, assim, ouçam a população. Vamos ver se esse Zebrinha sai, essa linha circular apenas Águas Claras. Sul-norte, alimentando as estações de metrô, alimentando, de alguma forma, a EPTG ali, perto da quadra 107, perto da Unieuro. Para quê? Para poder pegar os ônibus que passam lá pela EPTG. Pronto, resolvido o problema da mobilidade, ou grande parte dele. Você colocou um ponto aí, chave, Romano. Ouvir a população. Foi essa nossa briga no Pedote. A gente bateu muito firme nessa tecla. A Canaã Telecom chegou vamos colocar aqui, há uns 6 anos. Né? Você, como parceiro, meu primeiro contato com você foi referente à AMAC. Eu não tinha nem essa visão que a cidade era dividida em vários grupos de síndico, vários grupos ali e tudo, acatando demandas da cidade. Só que você conseguiu colocar a empresa no meio, mostrando o caminho das pedras. Como é que a empresa poderia trabalhar, como que a gente poderia analisar e implantar toda a estrutura. Na última reunião aí que teve, Pedote, semana passada, eu cobrei um pouco do administrador, cobrei de quem estava ali presente. Estava Sedu. Consegue, Sedu, tal, Sedu. Todo mundo. Por que os empresários não participam dessa demanda? Por que não se torna público? Vamos ter, igual Pedote, semana passada, vamos colocar, por exemplo, ali, uma cidade hoje que você tem... Quantos mil habitantes, Romano? 120 mil. 120 final mil. De 2021, Isso. Dados oficiais. E olha, esses dados aqui são apenas do perímetro, né, delimitado, Águas Claras vertical. Reuniões do Consegue, você tem 10 síndicos, 2 empresas. Reunião do Pedote, igual teve essa, para tratar de demandas futuras para os próximos 10 anos. Uns 70 moradores, poucos comerciantes. A MAC estava lá, hein? A MAC estava lá. Então, assim, é necessário colocar todas essas pessoas em questões. Alexandre, todo o comércio, muitas pessoas demanda estão também. Porque, assim, o comércio... com descrédito. O comércio, ele precisa. Colocamos pauta lá referente à poluição visual. Pô, mas não tem um órgão fiscalizador.
não tem o caminho das pedras, não tem. E é uma cidade que demanda, ela cresceu. É uma cidade que tem um nível de custo mais alto, classe, como é que eu posso colocar? Classe Olha, acima. dado de 2021, qual é a renda média da população de Águas Claras? R$ 7.433. E a renda média familiar, isso aqui é por pessoa que trabalha. E a renda média familiar, R$ 14.000, o que dá R$ 5.900 por membro, porque nós temos aqui 2,31 pessoas por domicílio. A pandemia... É uma renda boa. A Canaã Telecom aprendeu a trabalhar e verificou isso na pandemia. É uma cidade que tem uma demanda muito alta de tecnologia. As pessoas precisam buscar essa informação. Você tem condomínios ali que tem uma demanda de tecnologia alta, entendeu? Os bares, o comércio local, eles necessitam que essa demanda seja incluída por eles também. Alexandre, a gente tem que buscar. Nós tivemos um administrador que, para resolver um problema de barulho, e aí sim, toda ilegalidade, toda irregularidade tem que ser combatida. Tá? A Associação de Moradores, ela é pró-Águas Claras, como um todo. Para os moradores, para o setor produtivo, para os serviços, para o comércio, mas tem que respeitar a lei. Então, o que acontece? Um administrador recebeu muitas reclamações e passou a ser cobrado muito por barulho de alguns estabelecimentos, alguns restaurantes, alguns bares, distribuidoras de bebida. Ao invés dele fiscalizar, dele coibir, dele cobrar o RLE, que é o antigo alvará, dele verificar se tinha isolamento acústico, se tinha permissão para execução de música ao vivo, não, ele resolveu fechar a cidade a partir das 0 horas. Ele cassou as RLEs, ele lançou uma ordem de serviço, mandando acabar com o que era 24 horas. Então, você imagina, por exemplo, France Café, que é 24 horas, que é uma cafeteria, não poderia mais funcionar 24 horas. O Lifebox, que abre 18 e fecha de manhã, ele funciona só à noite, e a falência. E aí você tem vários outros exemplos, McDonald's, Subway. Sim. Caramba, a cidade é viva. Né? Graças a Deus, o comércio se uniu com a Associação de Moradores e a gente conseguiu fazer com que ele cancelasse essa ideia maluca, porque a gente ia recorrer até outras esferas, para que se valesse o que estava escrito, né? As permissões, as licenças. Mas eu vejo também, Alexandre, um pouco de desânimo das pessoas e dos empresários ao participar desses eventos, dessas reuniões, e a coisa não andar, e a coisa não ir, e a coisa não fluir. Acaba que desgasta, né? E eu já tive aqui relatos, como Associação de Moradores, de empresários que, ao reivindicar, ao cobrar, ao exigir alguma coisa do governo, passaram a sofrer represálias do governo. No sentido de que fiscalização direta, periódica, de vários órgãos, tá? DF Legal, da PM, de Conselho Tutelar, de bombeiro pedindo vistoria e fazendo vistoria e pedindo documentos. Você vê que o governo se mexeu para calar a boca do empresário. Então, assim, alguns empresários falam assim, olha, Romã, eu prefiro passar demanda para você, você coloca a cara à frente, você não tem rabo preso com ninguém, você não tem problema no dia seguinte de fiscalização lá na Associação de Moradores, porque eu já tentei e me dei mal. Eu realmente não posso mais pedir nada publicamente, porque eu sou mal visto. E sofro as represálias do próprio governo. Para isso, o governo é rápido, é o que eu falei. Para tirar a faixa que falava mal do governador, o DF Legal apareceu no dia seguinte. Enquanto a gente pede algumas fiscalizações de ocupação irregular de área pública, de ultrapassar o horário limite de funcionamento, de distribuidora de bebidas, e o DF Legal fecha as caras. Você falou de publicidade. Você sabia que nós não temos um plano de publicidade em Águas Claras? Sim. Todos os nossos outdoors são irregulares. Todos os nossos engenhos publicitários, alguns colocados até em área pública. Sim. Praças. Nós temos um outdoor na praça, na rua 33, 34. Nós temos outdoor em volta do parque. Nós temos outdoor na vereda da Cruz, em áreas públicas. Errado, sem pagar nada. E você chega no outdoor e tem até uma plaquinha nele assim, processo Águas Claras 20, não sei o que, não sei o que. Aí você olha assim e fala assim, então deve ser autorizado. Aí você consulta pela Lei de Acesso à Informação, o processo existe. Ele pediu e foi negado.
mas ele coloca o número do processo no processo outdoor. lá no outdoor. E a gente denuncia, o que a gente ouve do DF Legal? Não tem equipamento para retirar. Vou notificar. E aí, quando a gente vai atrás, ele notifica um ao outro. E aí a gente fica sabendo que tal empresa não pode ser notificada, porque tem todo um jogo político por trás. Romano, Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ano passado eu visitei uma cidade, e uma cidade bonita. Só que as empresas são participativas. Parceiras. Você tem uma parada de ônibus, cara, aquela demanda é uma parada que é tecnológica, é um negócio, a coisa mais linda do mundo. As pessoas se sentem confortáveis. Mas é o quê? É parceria com o empresário daquela região. Alexandre, você fala E vai de lá, parada pum, de ônibus demanda. tecnológica. Nós temos demandas de lixeira. De lixeira, eu ia dizer Justamente. agora. E aí você, Canaã, nosso parceiro, diante de uma situação que eu percebi, eu consegui que a Canaã patrocinasse 10 lixeiras. Deputado elogiando. Eu fui lá e coloquei na tora as lixeiras espalhadas na luzinhas, cidade. né? Uma eu ação lembro. assim, de pouco em pouco. Então, Passei no dia seguinte quase todas cheias, ou seja, a população tinha demanda para Tinha jogar o demanda pra lixo jogar. ali. igual algumas questões aí que você falou da área pública ali, dos bares e tal, que estão 24 horas, demanda disso, daquilo de bar. As pessoas reclamando de sujeira, de gente que vai fazer as necessidades ali na rua e tal. Pô, pensa o comércio ali reunido. Não, vamos colocar aqui um banheiro público, mas a demanda aqui é nossa. Com contrapartida, a gente entra com banheiro público, vamos colocar um negócio ali bonito e está tudo certo. Os empresários, eles têm essa necessidade de se unir, têm necessidade de crescer com o progresso da cidade, porque eles estão tendo retorno. Claro. Estão tendo retorno, Eu conheço investe na vários cidade. que são impedidos São um negócio assim. de investir ali de- naquele espaço. Eu conheço. Essa eu conheço questão de vários. lixeiras, a gente chegou a ouvir de um administrador o seguinte: não posso autorizar a colocar lixeira, que a gente está aguardando definir o modelo por alguma secretaria aí. Mais de um ano para definir o modelo. Mais de um ano para sair um edital, uma licitação, coisa parecida. E, enquanto isso, proibindo. E aí a gente tinha o quê? Sacos de lixo amarrados na cerca do parcão, servindo de lixeira. Justamente. Você passava e via aquilo, parecia sei lá o quê, sabe? Olha, eu falei semana passada, porque a gente está entrando nesse meio também, algumas cidades aí convidou a Canaã para participar do Adote uma Praça. E eu vi que em Águas Claras parece que isso não desenvolve. Se você quiser adotar Sua uma empresa praça, vai ali, adota uma é praça, mais cuida da complicado praça. um pouco. Olha, nós temos vários espaços públicos, porque você pode adotar não apenas praça, né? Nós tivemos um condomínio que adotou um jardinzinho em frente Olha ao aí. condomínio, mas está de boa, está cuidando, está mantendo limpo, mantendo limpo. ótimo. Mas nós tivemos empresários que adotaram praças para construir quadra para servir a própria escola. E durante um tempo, se a gente não faz denúncia e procura a mídia, a quadra estava com cadeado, Eu lembro a dessa população sendo impedida de usar aquele espaço público porque ele adotou a praça. E pior, você entra no site da escola, ele coloca a foto da quadra como se Como fizesse se fosse parte da escola. da infraestrutura da quadra, da escola, né? Olha aí. Nós tivemos uma escola que adotou uma praça e praça. fez 2 quadras em frente à escola. Isso é outra escola. E aí, durante um tempo, realmente ela apoiou, deixava as quadras abertas. Tudo bem que durante a aula de educação física a população não podia usar, tá? Ela era exclusiva. Eu lembro, minhas filhas estudavam nessa escola. Praça Rouxinol. Não vou falar o nome da escola, não, mas vocês vão saber qual é a escola. Praça Rouxinol. E aí o que acontece? Durante anos a escola parasitou aquelas 2 quadras porque precisava do espaço para dar educação física. Ela resolveu fazer a quadra em cima do da prédio escola. lá, fez as quadras em cima da estrutura. O que aconteceu no dia seguinte? Abandonou as 2 quadras. Olha aí. Começou a aparecer as redes rasgadas, falta de pintura, não mais tem iluminação pública, ficam escuras à noite. E durante um tempo tiveram um refletor. Hoje estão abandonados. Por quê? Abandonados. Não me serve mais, Não eu já serve. tenho a minha quadra própria Lá em para cima. chamar de minha lá em cima, eu não vou tomar conta dessa, ó. GDF, toma de volta aí. Tudo bem, o que eu fiz fica aí para a população. Acabou. Está errado também. Tá errado. Está errado também. Tá muito errado, na verdade. Enfim. Minhas filhas estudavam nessa escola, a mais velha já não precisa mais, mas eu achava muito estranho isso. Eu
Quando a gente foi conhecer a escola, nos apresentaram a quadra. Te juro, me deu vontade de descobrir que horas eles faziam educação física e meia hora antes eu ir lá bater bola na quadra para ver o que eles iam fazer. Iam me pedir para sair? Ia me colocar para fora? Provavelmente. Ou não ia ter aula de educação física nesse dia? E nos dias seguintes? Então não ia mais ter aula de educação física? Porque eu ia fazer questão de, naquele dia, estar lá jogando bola, eu sozinho. Mas você sabe que agora a gente está, assim, eu tenho muitas pessoas que sabem que a gente tem um podcast, sabem que a gente está envolvido ali também, a gente quer a melhoria de Águas Claras, com essa nova pista que saiu lá em frente ao Hospital Águas Claras. Eu, como patinadora de hobby, porque é bem hobby mesmo, eu não sei nem parar, eu me jogo no chão para parar. Tenho alguns amigos que fazem uso disso, mas dizem que tentaram ir usar o espaço, mas tinha um pessoal privado dando aula. E, tipo, não rolou o uso da pista. Aí, assim, a Flávia é meio romã no sentido de brigar, né? Eu falei, deixa eu ter um tempinho que eu vou pegar o meu patins e eu quero ver quem é que não vai deixar eu patinar nessa pista. Porque mal acabou de sair, Romã. E Flávia, a gente já não pode você usar. está certa. Veja, eu não vou ser aqui hipócrita a ponto de achar que, assim, olha, eles vão usar com fins privados aquele espaço. Vai ter gente que vai dar um funcional, vai dar uma aulinha. Não tem como até fiscalizar esse tipo de coisa. Concordo. Né? Fica difícil. Eu chego com uma pessoa do meu lado, aí ele vai me dar instruções de como eu usar uma PEC, um ponto de encontro comunitário, um PEC. Eu estou usando o espaço público com uma finalidade privada e esse personal está até cobrando de mim. Sim. E está dando aula na área em pública. algumas situações, pedem patrocínio para as empresas. Não, vamos Mas botar um olha banner só, lá, vamos botar um banner disso. A gente tem lá o Cangu, a gente tem aula de fitness em várias quadras, a gente tem patinação, a gente tem aulinha de futebol em algumas quadras, em alguns horários. Sim. Mas isso é uma herança que a gente lá do Parque de Águas Claras, com o pessoal que dá aula de futevôlei lá, que tem o horário fechado para a quadra deles. Isso eu acho um absurdo Tá tão errado, grande, gente, tão tá grande. errado. Nada contra eles usarem o espaço, mas eles não podem proibir que os demais cidadãos usem o espaço público. Você sabe que nessa praça que você falou que tem as duas quadras na frente, minhas filhas estudavam lá, e aí às vezes acabava a aula lá, a molecada ficava ali brincando, às vezes a gente levava lanche para as crianças, as mães, e uma vez nós fomos expulsos, porque ia ter uma aula de uma atividade, e a professora falou, olha, agora vocês têm que sair. Ah, é? Vocês têm... Não, falaram assim, agora vocês têm que sair. Aí eu olhei, vocês quem? Você aluga aqui? Aí, assim, a Flávia que mora dentro de mim, a outra Flávia que quando é contrariada e está com a razão... A barraqueira. Ela aflora, né? E aí eu comecei a bater boca com a professora. E olha que eu sou professora de educação física formada, eu entendo que às vezes... Só que calma lá. A pessoa simplesmente começou a expulsar mesmo, assim. Eu falei, não, a gente está aqui, a gente não vai sair. Se você quiser usar a quadra, tem um monte de espaço. Não, mas a minha aula enche. Eu falei, mas aí é um problema seu. Isso aqui é um espaço público. Todo mundo aqui sabe que eu dou aula nesse horário. Eu falei, eu não sabia e também não me interessa. E aí foi uma discussão de uns 15 minutos. E aí as crianças começam a ficar já desgostosas, já não querem mais, e a gente acaba cedendo por conta disso. Mas isso é um erro tão grande que eu juro para você, me deu vontade de chamar a polícia. Dá vontade. Dá vontade de chamar a polícia e dizer, olha só, isso aqui é um espaço público, eu estou sendo impedida de usar com as crianças, porque a pessoa quer cobrar para dar aula. E aí você vai fazer o quê, né? Aí você vira a chata... Aí você ganha os inimigos, né? Exatamente. Aí você deixa de ser convidado para os eventos. Mas olha, não desista. Alguns é até bom, viu? Alguns eu até passo, como se diz. Alexandre, você falou de conectividade, alguns dados do PEDAD, né, da pesquisa da PEDAD, 99% dos moradores de Águas Claras têm acesso à internet. Então, você vê que é uma cidade altamente conectada, o tempo todo, né, trocando informações nas redes sociais. Sim. É uma cidade agitada em termos tecnológicos, uma cidade que adota as tecnologias, apenas elas saem, né? Então, assim, nós somos early adopters, né, que a gente chama.
E também, ressaltando a questão da mobilidade que você colocou, o PEDAD diz que 48 mil veículos em Águas Claras, automóveis, né? Então, nessa pesquisa, na sua residência tem automóvel? Quase 40 e poucos % responderam que sim, que tinha pelo menos um automóvel, o que nos dá aqui 40 veículos. 92% dos domicílios possuem automóvel, né? Então, são 52 mil domicílios. 92% possuem automóveis, o que dá 48 mil carros, pelo menos, em Águas Claras. E 23 mil bicicletas. Então, é uma cidade também que anda bastante de bicicleta. O fato de ser tudo muito próximo, né, incentiva a gente a utilizar ou a bicicleta ou fazer a pé, pedestre, né? Águas Claras foi projetada para ser uma cidade para você andar a pé, Exato, né? exato. Eu confesso que eu adoro. Tem uns preguiçosos aí que andam comigo que não gostam muito, que preferem ir de carro para tudo, mas eu sou... Inclusive, ontem fiz todo mundo caminhar. Falei, nós vamos lá tomar açaí caminhando, acabou. Não, mas para isso a gente precisa de calçadas também, eu né? ia dizer agora. Aí eu ia chegar nessa parte agora. É outra briga Aí a gente nossa. vai fazer um passeio a pé, poste no meio da calçada. A gente diz... degrau. É degrau. Aí tem também a parte que, infelizmente... Depende muito do público, que é as fezes dos cachorros. Aí você não sabe do que você desvia. Mas ainda assim, é prazeroso. Mas veículo é um cálculo para mim que às vezes não bate. Por quê? A gente morador ali de condomínio ali, a gente vê que você bota por conta ali, mas nem todo mundo tem vaga para colocar seu carro. Coloca na rua. São 2, 3 carros. Veja, eu falei que 48 mil domicílios possuem pelo menos um carro. Tem alguns com 2 e 3. Por isso que 48 mil é o número mínimo. Mas aí você deve ter aqui, com certeza, 55 mil. Você conta o comércio que você traz, né? O comércio normal. E Águas Claras é um dos maiores polos gastronômicos de Brasília. Almoço, jantar, tá todo mundo vindo para a cidade. Porque Águas Claras, de ela fora, você ela vindo, ela atrai. tem ela isso, ela atrai. Agora, sim, entendeu? É muito triste, porque às vezes você vê estabelecimentos bons, com qualidade, que logo fecham. Por quê? Porque para você acessar aquele estabelecimento, você não consegue estacionar. Nem perto. Às vezes você tem que estacionar 3, 4 essa demanda de não conseguir estacionar. O governo peca, né? Fizemos o Parque Sul, saiu aí finalmente metade aí o Parque Sul, falta o Parque Central. E a gente percebeu que o projeto ali não prevê estacionamentos em todo o seu entorno. Você vai fazer ao como? Redor. E outra coisa. E aonde previu, não estavam em 45 graus ou até 90 graus. Muitos são colocados rente ao meio-fio. A gente estava com um bombeiro, falando da demanda do batalhão de bombeiro. A saída ali, ela vem aumentando a saída deles. Eles tinham que reduzir pelo menos 2 minutos para sair, para atrasa 2 minutos de atendimento em média. Olha, Alexandre, agora, mas numa das reuniões eu dei uma sugestão para os bombeiros ali que seria simples e que não foi implementada. Você vê o quartel do Corpo de Bombeiros aqui no setor, aqui onde nós estamos, né? No setor de indústrias. No CIA aqui. No CIA, no setor complementar de indústria e abastecimento. O que acontece? Você tem um semáforo ali, ativado de dentro do quartel, que ele fica verde 90% das vezes. E quando tem um chamado, em 10 segundos ele amarela e fecha as vias. Ali no setor policial também é assim, né? Pois é. Cara, o que custa aquele semáforo ali, da Araucárias com a rua Sibipiruna, o semáforo ser controlado de dentro do batalhão? Então, é o seguinte, amigão, tocou um chamado lá dentro, 10 segundos depois vai fechar aquela via ali. Esse Sibipiruna vai ficar livre. Para os bombeiros saírem. Romance, se você tiver monitoramento, você fecha a avenida toda. Pois é, mas aí é muito sofisticado. Nem câmera de segurança praticamente a gente tem. Não, a gente teve uma reunião muito tempo atrás. Isso eu não esqueço de jeito nenhum. Acho que na época era até a nossa querida Jorgineia, lá da PM. Da PM, toda a gente estava tentando implantar. Porque, por exemplo, uma empresa como a Canaã Telecom, ela demanda de 90% de estrutura dentro da cidade. Praticamente, quase todos os condomínios têm estrutura. Por que o governo não usufrui disso? Se a gente bota ali, você consegue fazer um monitoramento de um condomínio para o outro. Como? Alexandre. A rede está ali implantada.
instala as câmeras. Há cerca de 10 anos a gente uma propôs, central de monitoramento. os condomínios forneceriam câmeras Olha aí. apontando para a área externa, para a área pública. A gente precisaria de alguma operadora para fornecer infraestrutura e havia uma empresa disponível a fornecer equipamento para uma central de monitoramento dentro da PM. Olha aí. Ok? Poxa, mas a PM ia ter que ter pessoas sentadas na frente dos monitores 24/7. Esbarrou na questão de pessoal, esbarrou na questão de doação de equipamento para dentro do governo, como é que isso vai ser, sendo que tem um projeto aí de monitoramento para a época da Copa. Eles dificultam, né? Não saiu. E estava tudo para ser viabilizado. Era outra empresa, a gente ia entrar com os condomínios fornecendo as câmeras. Quem sabe a Canaã consegue aí reavivar isso e botar esse monitoramento em câmeras públicas. Nossa, é nosso sonho. Pois a gente é. vem batendo. Pois é. Não só por quê? Porque assim, a gente começou ali na cidade ali, a Canaã foi um projeto que ela não veio de Brasília, mas quando caiu para Brasília, a ideia foi começar por Águas Claras. E a gente viu essa demanda da Águas Claras, a gente viu essa demanda desse crescimento. A Canaã Telecom foi um dos primeiros provedores ali a colocar a sua estrutura toda subterrânea. É isso que eu ia te perguntar. Tá tudo enterrado, Alexandre? Tá tudo enterrado. Puxa a orelha se não Tá tiver. enterrado, porque... 100%, Alexandre? 100%. Foi muito difícil da gente conseguir. Arrisco que está 100%, que semana passada a gente teve essa discussão lá no PEDOT também. Falei, hoje você vê uma poluição dentro de Águas Claras gigantesca. Você vê poluição, aí, ó. risco de acidente. E quando a gente teve aí um incidente que um poste caiu, a cidade ficou aí às escuras e às cegas com relação à internet. Por quê? Porque muitas das operadoras estavam ali penduradas. Quantos anos teve que teve aquele incidente de incêndio lá em frente ao Politécnico? O posto de gasolina, né? Entre o Metrópole e o posto Sanremo. Incendiou e acertou todos os cabos que estavam para cima. Vários provedores pararam ali na hora. Entendeu? Menos a Canaã. E falta fiscalização em cima disso. A gente estava passeando no sábado, né, Alexandre? Com a minha filha atrás no carro, e ela é muito curiosa e muito, tipo, ela não tem travas na língua, não, assim, é a mais parecida com a mãe, eu diria. E aí ela falou assim, a gente nem estava tocando nesse assunto, ela começou a olhar e falou assim, nossa, agora que eu parei para olhar, que feio. Aí, inclusive, ela falou assim, vocês têm esse negócio aí? Aí ele, não. Aí eu tive que apontar para o outro lado. Aí ele apontou para o outro lado, não, a nossa caixa está ali. Ela, mãe, a gente mãe vê nas do céu, calçadas a caixa de ferro e com o nome da Canaã. E o que acontece, Romano, não existe uma fiscalização dentro de Águas Claras, por exemplo, para a altura de caminhão. A altura não existe. Toda vez que entra um caminhão que vai fazer uma entrega ou uma mudança, seja o que for, ele está acima da altura ali, acaba tendo esse tipo de problema. Então, o que acontece? Hoje você vê muito poste com muita sobra de fio. Por quê? Porque quando o provedor vem, a operadora vem para fazer aquele... Como é que posso te falar? A fusão da fibra que está passando, seja o que for, fazer a emenda, eles optam por deixar essa sobra, porque sabe que ali é um local que tem muito incidente. Aí fica e com isso, assim, dessa para não ficar grossura. passando e tal, deixa aquele emaranhado para quê? Aconteceu alguma coisa? Já passa ali, tem sobra. Aconteceu? Já passa, tem sobra. Então, vem acontecendo muito, mas eu não sei se é regularização dos provedores, se é analisar a fiscalização para não entrar provedores que não estão homologados. A gente soube lá no da cidade PEDOT, tem também muitos fazer que não essa estão, fiscalização em cima... Alexandre, mas o exemplo vem da própria rede elétrica, que deveria ser toda enterrada, e a gente nem tivesse esses postes que viabilizaram outras operadoras utilizarem a infraestrutura dos postes, né? Era para ser tudo enterrado, mas é o provisório que acaba virando para sempre. A gente tem mais de 50 subestações hoje ocupando praças, rotatórias, ocupando ali área pública na beira do metrô e ocupando muitas vezes terrenos dentro de condomínios. A gente tem ali, por exemplo, o Sonho Verde, ele tem uma subestação da SEB, a gente tem o Buriti, o residencial Buriti, outra subestação da SEB dentro do terreno do condomínio. E lá atrás, em 2000, era o seguinte, você precisa de energia elétrica,
eu só posso te dar energia elétrica se você me permitir usar o espaço seu para poder botar o transformador, a subestação aí dentro. Justo. Cara, tinha que ser tudo E enterrado. o engraçado que é uma fiscalização, quando a gente tinha estrutura aérea, pegava o poste do poste e corria para dentro dos condomínios. O que acontecia? Você falando das calçadas, reforma de calçada, demanda de calçada. Às vezes o condomínio está ali com a sua calçada na frente, ele não tem mais o que fazer. A calçada está ruim, precisa fazer uma reforma, isso, aquilo, e por causa dos moradores, não, vamos, por nossa conta, fazer alguma coisa. A pessoa vai, às vezes sem conhecimento, bota a máquina de corte, corta a estrutura que está subterrânea, entrando para dentro do prédio. Não teve uma fiscalização, não teve ali uma participação do condomínio, às vezes do síndico, Flávio, junto à administração, para ver como é que isso pode ser feito. Aí, beleza. Mas nós não tínhamos uma administração. Agora eu vou defender os síndicos. A Canaã, ela teve... Era muito difícil a gente chegar na administração. A gente conseguiu pegar toda a liberação, corremos atrás de toda a documentação necessária para colocar subterrâneo. Quando a gente começou a fazer corte em asfalto e fazer as caixas, apareceu tanta gente querendo brigar, querendo reclamar, querendo isso, do nada aparece. Mas enquanto você está pegando ali as autorizações, ou enquanto o condomínio isso está fazendo aquilo, não aparece essa fiscalização. Mas quando você está fazendo o serviço certo, aparece a fiscalização. Aí isso aí eu volto lá atrás. Os donos do bares, os comerciantes, tudo. De repente está ali a fiscalização, não pode. Mas no decorrer para preparar aquilo ali, não convida o comerciante, não convida o empresário, não convida... Gente, a demanda hoje é essa daqui. Para os próximos anos vai acontecer isso, a gente tem que regularizar. A gente tem que trabalhar em cima disso. A gente tem que desenvolver, porque a cidade vai crescer, vai necessitar. É igual você falou, a acústica dos bares. É pegar de surpresa. Quantos bares, quantos amigos empresários ali falam, poxa, do nada assim a gente tem que mudar? Custa dinheiro, entendeu? Custa muito ir lá e resolver. Mas é o que eu te falo, tem reunião disso, reunião daquilo, reunião daquilo, reunião daquilo. Os comerciantes presentes. O que eu vejo muito em Águas Claras algumas pessoas, alguns empresários são, sim, e eu já vi isso, eles são, tipo... hoje está fugindo um monte de palavra, mas eles são privilegiados. Tipo, enquanto ele está fazendo lá, erguendo o seu estabelecimento, a GFIS não está vendo. E olha que os trens são grandes. Aí, depois que está pronto, nossa, pois é. Aí você tira deles? Não, porque ele conhece fulano, que conhece ciclano, e aí enrola, enquanto o tiozinho lá do pequenininho lá, às vezes vão lá e derrubam o negócio do pequeno. Eu gosto de usar muito assim, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, o rigor da lei, né? Exatamente. Então, assim, isso a gente vê muito. A gente tem muitos bares em Águas Claras que, sim, estão fora dos padrões, que, sim, que incomodam, que está errado. E está errado, e é muito errado, porque você não precisa nem ser um especialista para saber que está errado. Que são tomadas providências? Não. A gente vê a fiscalização seletiva, né? Exatamente. A fiscalização em Águas Claras ela é muito seletiva. A gente estava conversando sobre isso no PEDOT também, porque já que lá era o momento da gente falar, né? Então, vamos falar. Aí eles dão 3 minutinhos. 3 minutinhos você fala o quê? Absolutamente nada. Você só lê, né? O que você escreveu ali, você não consegue se aprofundar em mais nada. Mas a gente entende. Nós estamos aqui há mais de 1 hora. Eu não falei da sede da administração regional, do terreno próprio que nós temos. É muito assunto, né, Não falamos da feira, não falamos do Parque Central. Parque Central. Enfim. E deu 1 hora, pois é. Pois é. A gente vai ter que fazer 2 coisas. Ou continuar o papo, ou chamar você aqui mais uma vez. Pois é, acho que vou ter que voltar. Vou ter que voltar, né? Sim. Porque, assim, é muita coisa. E a gente só quer que Águas Claras prospere. É só esse o nosso intuito. Eu sou moradora de Águas Claras desde que eu vim
para Brasília. Eu nunca morei em outro lugar. Então, 2008 já tinha muita água andando, em 2008 já tinha. Mas eu peguei muita coisa diferente, que hoje todo mundo fala, você é doida de Águas Claras. Eu falei, gente, não troco Águas Claras por nada. Não me manda ir para Somos bairristas mesmo. Olha, quem mora lá ama Águas Claras. Eu amo Águas Claras, eu amo a facilidade que Águas Claras traz para a gente. Olha que eu peguei épocas que nem tinham tudo isso. E hoje a gente tem, né? Mas, Romã, eu agradeço demais a sua presença. Você vai ser obrigatoriamente, você vai ter que voltar aqui, porque a gente tem muito assunto. Águas Claras é uma cidade que precisa desse carinho, desse olhar que a AMAC tem. Não nos abandonem nunca, precisando de gente. Se tiver os que não estão mais afim, aqui ó, tem uma voluntária. Eu estou sempre... Eu quero mudança, eu quero melhoria, eu não quero sair de Águas Claras. Eu gosto dessa cidade, eu amo morar lá. Então, quando a gente tem esse carinho, e é nítido que a AMAC tem, que você tem, a gente está sempre buscando isso. Melhorias. E precisar botar a mão em ninho de vespa, a gente bota a mão em ninho de vespa, não tem problema. Desde que a nossa cidade prospere, porque é os nossos filhos, bom, enfim, né? Essa parte aí... Tem muito assunto para a gente conversar ainda. Você vai ter que voltar aqui. Eu sei que você vem, eu sei que você gosta. Que o Romã é parceiro, principalmente de Águas Claras, então eu sei que você tem esse interesse. A gente vai marcar essa continuidade de papo, porque foi uma resenha, como diz o Igor, para lá de gostosa. E Alexandre, mais uma vez, agradeço. Alexandre, eu peguei aqui... Ele não ia participar, a gente senta aqui com a gente. É desse jeito. Daqui a pouquinho ele começa a cobrar cachê, Flávia, gente. Não vou trazer muito ele aqui, não. Eu acho que a primeira coisa é agradecer, né? Um dos idealizadores do podcast, né? Que veio com essa ideia, o Paulo Melo. O Paulo Melo. Paulo Melo mora no meu lado esquerdo aqui, sempre. Colocar cidades e condomínios na mão de uma pessoa que está conduzindo com maestria, que é você. Isso aí não é porque eu te conheço, mas é como você está conduzindo. As participações sua, fluente, dentro de Águas Claras, dentro dos eventos, não só de Águas Claras, mas em algumas outras cidades que a gente já teve privilégio de participar, faz esse mecanismo fluir, faz essa ideia de que a cidade precisa evoluir. As pessoas estão se conectando a você, né? Agradecer o Romã. O Romã é parceiraço de tempo, da minha época, que eu ficava ali batendo de porta em porta, de síndico em síndico, não tinha nem carro para andar para um canto e para o outro, era panfletozinho, isso, aquilo, a gente está vindo com uma pegada diferente. E o conhecimento lá atrás que eu tive, sendo síndico, eu acho que consegui se conectar com vocês, né, síndicos na época, acho que era você e a Grazi também, que ajudou bastante. Já era arrepiado esse cabelo? As meninas ali e tal, sempre foi. Já era. É bem lembrado, assim, eu sou síndico também, eu né? aprendi do meu prédio. Eu aprendi a conhecer Águas Claras dessa forma, de andar de quadra em quadra, condomínio em condomínio, e hoje, morador de Águas Claras. Hoje a empresa, o provedor, está ali dentro de Águas Claras, a Canaã cresceu ali. São 6 anos de estrada e eu ali já há 6 meses, né, ali direto ali dentro de Águas Claras. E isso tem colocado a Canaã Telecom, a empresa Canaã Telecom, com outros olhos para dentro da cidade. Entendeu? E, assim, o agradecimento da Canaã, da Casa do Aires, com você é gigantesco. E sempre que a associação, a AMAC, precisar, a Canaã está presente. Poxa, Alexandre, obrigado. Agradeço aí a parceria. Realmente, a Canaã sempre foi uma empresa parceira. Todas as vezes que a associação bateu na porta da Canaã, foi muito bem atendida, muito bem recebida. E agradeço, Flávio, o convite, né? Agradeço poder estar aqui no podcast Cidades e Condomínios, idealizado aí pelo Paulo Melo, um grande amigo também. E, assim, a associação continua de portas abertas, a associação continua sempre lutando, reivindicando. Muitas vezes fala assim, mas deve ter algum interesse. Sim, eu tenho interesse, né? Então, assim, eu posso até confessar para vocês aqui. O Romã tem algum interesse? Tenho. Eu tenho interesse em que Águas Claras seja cada vez melhor.
Eu tenho interesse em deixar uma cidade, um local para viver, para as minhas filhas, melhor do que quando eu cheguei. Esse é o meu interesse, tá? Esse é o meu objetivo. E é para isso que a AMAC vai continuar. Não, e nós não vamos deixar vocês pararem, não. Se precisar de mais voluntariados, aqui, ó, já tem mais uma aqui, que também o meu interesse é só esse, é que Águas Claras seja cada vez melhor. Já é muito procurada hoje, a gastronomia de Águas Claras já bateu muito lugar, e eu acho que vai melhorar em tudo. E a AMAC é uma associação fundamental para Águas Claras hoje. Muito obrigado pelo trabalho da associação. Bom, é isso. Agradecendo mais uma vez a Casa do Arles, a Canaã Telecom, que proporciona essa resenha, né? Como diz o Igor aqui. E você vai voltar. Volta. Vai voltar. Ah, vai. Do mesmo jeito que ele briga, eu também brigo. Eu fico lá, ó, Romã, vamos lá. E a gente tem muito assunto ainda para falar. Gente, muito obrigada. Foi mais uma vez um prazer. E continue mandando dicas para mim, viu? De convidados. E é isso aí.